Boa tarde. E aí, já acertou as suas contas com o Leão? O prazo para o envio da declaração do imposto de renda termina amanhã. E o Nesp Notícias de hoje fala sobre isso. Multa para quem não preencher o documento pode doer no bolso. Na sessão da Câmara, vereadores discutem a falta de manutenção de espaços de lazer. O Nesp Notícias de hoje começa falando de política. Na sessão de ontem da Câmara de Bauru, os vereadores abordaram a falta de manutenção em locais públicos de prática esportiva aqui na cidade. A estação de tratamento de esgoto também entrou na pauta. Depois de um fim de semana dedicado ao esporte na cidade, na sessão desta segunda-feira, o vereador Fabiano Mariano apontou problemas na manutenção de campos de futebol e praças esportivas. Segundo ele, um dos motivos é a falta de funcionários na CEMEL, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Como o próprio vereador apontou na semana passada, o município não pode mais fazer contratações, porque já atingiu o teto estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso estaria afetando a manutenção dos espaços públicos de lazer. Por um erro de alguém errou nesta situação, nós estamos no limite prudencial e não podemos contratar sequer médicos. Então, nós também não iremos contratar nenhum servidor, quando eu digo nós, o executivo, né? Então, acredito que, a partir de maio, isso palavras do senhor secretário de Finanças, o município poderá estar contratando. E eu sugiro que, se puder e estiver dentro do limite, que contrate servidores para a CEMEL, para que ela possa fazer aí a manutenção de maneira constante e eficiente dos estados distritais. Vale lembrar que neste ano a cidade ainda deve receber os Jogos Abertos do Interior, mas segundo Mariano, a competição não deve ser prejudicada. Os Jogos Regionais, os Jogos Abertos, melhor dizendo, ele acaba tendo uma situação atípica no município, porque aí acaba envolvendo todas as outras estruturas do município, Secretaria de Obras, CEAR, e aí acabam, no momento dos Jogos, fazendo toda a manutenção que deveria ser feito constantemente durante todos os anos e não só em época de Jogos Abertos. Outro assunto em discussão na tribuna foi a licitação da estação de tratamento de esgoto. Moisés Rossi questionou a atuação do Tribunal de Contas do Estado, que acatou o pedido feito por uma das empresas concorrentes e pediu mudanças na licitação. A justificativa era que as exigências apresentadas pela Prefeitura restringiam a concorrência. Mas, na visão de Moisés Rossi, a decisão pode prejudicar o andamento de obras públicas na cidade. É uma obra de um porte muito grande e não é qualquer empresa que possa participar de uma obra dessas. Bauru fez uma licitação que eu achei muito boa, exigindo muito das empresas, que fossem empresas realmente categorizadas, capazes de fazer o trabalho. Nós já temos tantos problemas na cidade, com viaduto inacabado, com asfalto mal feito, com escola parada porque as empresas abandonam a obra, e nós vamos acabar fazendo uma nova licitação agora, com menor exigência, atraindo um número muito maior de empresas, é claro, mas empresas menos qualificadas. Vão acabar jogando o preço lá embaixo para depois pedir aditivo em cima de aditivo. Acaba saindo mais caro, além de burlar a participação das outras empresas na licitação. A Prefeitura deve publicar o novo edital de licitação na próxima semana. Sobre a licitação da estação de tratamento de esgoto, a Prefeitura afirma que vai seguir as recomendações do Tribunal de Contas do Estado. Já em relação à manutenção das praças esportivas, a Prefeitura diz em nota que mantém um trabalho em sistema de rodízio e resolve os problemas à medida em que eles aparecem. Sobre o fato de estar impedida de fazer novas contratações, a Prefeitura, via assessoria de imprensa, assume que a cidade alcançou o limite de gastos com pessoal nos primeiros 4 meses. Assim que o período, ou seja, o mês de abril terminar, a situação será reavaliada. Há 2 semanas você viu aqui no Nesp Notícias que os moradores do Parque Manchester, na zona sudeste, enfrentam vários problemas relacionados à infraestrutura. Mas agora um projeto de lei pode ajudar a resolver parte dos problemas vividos pelos moradores.
O Parque Manchester foi loteado de forma regular. O problema é que, com a Lei do Cerrado, que entrou em vigor em 2009, os terrenos até podem ser vendidos, mas o corte da vegetação e a construção no local estão proibidos. Por esse motivo, moradores que compraram os lotes sem conhecer a legislação não conseguem fazer a ligação de água e esgoto. A energia elétrica também não chega. Para tentar resolver a situação, o vereador Natalino da Pousada convocou uma audiência pública com representantes da Secretaria de Bem-Estar Social, do Sindicato dos Engenheiros, do Departamento de Água e Esgoto e da Secretaria de Planejamento. Durante a reunião, ficou claro que não havia nada na legislação que impedisse a implantação de infraestrutura básica. Na sessão desta segunda-feira, Natalino anunciou que o Executivo deve encaminhar um projeto de lei à Câmara para regularizar a situação dos moradores. O prefeito vai mandar aqui para a Câmara realmente uma alteração na lei. Essas famílias já realmente instaladas lá no bairro Jardim Manchester, elas vão ter, através dessa alteração na lei que vai vir para a Câmara, vão poder realmente regularizar seu imóvel. Aí poder trabalhar realmente com as outras melhorias, a questão de água, luz, energia, e também realmente a gente já vai, juntamente com os moradores, pontuar algumas áreas para implantação de postos de saúde, creche, escola. No próximo bloco, novidades sobre a reforma da estação ferroviária. E ainda hoje, nosso assunto é o imposto de renda. Você já fez a sua declaração deste ano? O prazo acaba amanhã e quem ficar devendo paga multa. A gente volta num instante só. O Nesp Notícias está de volta e quer saber a sua opinião. Você acha que as empresas devem reservar vagas específicas para determinados grupos? Sim, para garantir a oportunidade de todos, ou não, não deve haver distinção entre os candidatos. Vote em nosso site ou então acesse o conteúdo interativo aí no seu televisor digital. Se você nos assiste pelo canal 46.1, vê aí no canto superior da sua tela um ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto para ver conteúdos extras e participar da nossa enquete. Vamos saber agora como fica o tempo. Veja os detalhes da previsão no mapa. As informações são do CPTEC e do IBMET. Faz sol em todo o estado de São Paulo. O tempo deve permanecer estável até quinta-feira, pelo menos. Bauru segue a tendência de tempo firme. Temos agora ventos de brisa a 5 km por hora. A temperatura mínima foi de 13 graus hoje. A máxima ficou em 26. Amanhã os termômetros devem variar entre 15 e 26 graus. Os bauruenses já pagaram neste mês metade do total do IPTU previsto para o ano. A informação foi divulgada hoje pela Prefeitura, que arrecadou cerca de 35 milhões de reais. A expectativa é de levantar 70 milhões com o imposto, que começou a vencer no dia 15 deste mês. A maioria dos moradores optou pelo pagamento à vista e com desconto. As parcelas vencem no dia 15 de cada mês. Ainda sobre dinheiro, a Prefeitura publicou hoje no Diário Oficial um edital para contratar uma instituição financeira que gerencie e processe a folha de pagamento dos servidores municipais, além dos serviços de movimentação financeira das contas da cidade. A empresa selecionada irá pagar à Prefeitura pelo serviço. Com os recursos, o prefeito Rodrigo Agostinho pretende fazer duas obras: reformar o Pronto-Socorro Central e a estação ferroviária. A Prefeitura comprou o prédio da estação há 4 anos para reformar e abrigar secretarias da cidade, mas ele continua abandonado por falta de dinheiro. Com a chegada dos recursos dessa licitação, a ideia é começar a reforma no segundo semestre. O prédio, que já foi um dos maiores símbolos de Bauru, hoje envelhece na sujeira e no abandono. A antiga estação central está desativada desde 1999. Virou abrigo para moradores de rua. Há sujeira e entulho por todos os lados. A Prefeitura comprou o prédio em 2010 e prometeu reformá-lo. A ideia é transferir para o local as secretarias municipais de Educação e de Saúde. Mas há 15 anos os bauruenses aguardam um destino adequado para este pedaço da história da cidade. A Prefeitura alega que não tem os 6 milhões de reais que precisa para reformar o prédio. A ideia inicial era conseguir a verba fundo perdido com o governo federal,
mas o projeto não foi aceito. Agora o dinheiro terá que vir de outra fonte para reerguer a estação e revitalizar esse pedaço do centro da cidade. De acordo com Rodrigo Agostinho, a prefeitura aguarda recursos que devem entrar com uma licitação. Bem, a prefeitura está escolhendo um banco para administrar a conta da prefeitura, a conta dos funcionários, e a prefeitura pretende arrecadar em torno de 10 a 12 milhões com essa contratação de serviços bancários para os próximos 4 anos. Com esse dinheiro eu devo reformar o pronto-socorro e a estação ferroviária. O dinheiro da licitação deve vir ainda no primeiro semestre. A expectativa é de que a reforma na estação comece no fim deste ano. A licitação da folha de pagamento deve estar concluída em até 45 dias. Vamos agora para um rápido intervalo. Logo na sequência, a gente fala sobre o imposto de renda. Faltam pouco mais de 24 horas para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto. E adivinha? Mais de 7 milhões de brasileiros ainda não entregaram o documento. A entrega do imposto de renda termina amanhã às 11 horas e 59 minutos da noite. E muitos brasileiros, para variar, deixaram o compromisso para a última hora. Aqui em Bauru, os escritórios de contabilidade estão com muito trabalho. O supercomputador... Corre a semana toda neste escritório de contabilidade. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda termina amanhã. E não são raros os casos que só chegam ao contabilista praticamente no último dia. Sempre tem as pessoas que no início não sabiam que deveriam estar fazendo a declaração, aí comentando com um ou com o outro, descobrem que tem que fazer e de última hora sempre aparece sim. O trabalho aumenta. É uma maratona para atender os quase 100 pedidos até quarta-feira. O volume é muito grande, às vezes dentro do período do expediente do escritório, junta com a rotina do escritório, que já é bastante, já tem bastante coisa durante a rotina do dia a dia do escritório. É uma fase do ano, né? Aí ano que vem se prepara durante o ano inteiro, ano que vem começa tudo de novo. Este escritório cobra R$ 100 por declaração. Se for simples, com poucas fontes, ela é preenchida em 30 minutos. Outras, mais complexas, podem levar um dia inteiro. Isso se todos os documentos estiverem com um contador, senão tem que ficar no pé do cliente. Quando são clientes que a gente já tem o hábito de estar fazendo, eles sabem mais ou menos, né, qual que é a documentação, já trazem tudo organizado. Quem deixa por último é as pessoas que não estão tão preocupados, os enrolados, né, tecnicamente falando, que trazem documentação faltando, às vezes nem trazem toda a documentação, a gente tem que ficar pegando no pé, pedindo informação, indo atrás de informação, porque não traz toda a informação que a gente precisa. Faltando pouco mais de 24 horas para o fim do prazo, ainda tem muita gente que não entregou a declaração. Na região de Bauru, 25% dos 233 mil contribuintes ainda não enviaram as informações para a Receita Federal. O prazo termina às 11 horas e 59 minutos da noite desta quarta-feira. Problemas como queda de energia ou ficar sem internet não justificam um atraso. O contribuinte pode ser multado. De acordo com o delegado da Receita Federal em Bauru, o melhor a fazer é entregar a declaração, mesmo que incompleta, e fazer os ajustes necessários depois. Só não pode mudar o sistema de tributação. A opção pelo sistema simplificado ou completa, declaração completa, é até amanhã. Então, se ela fez a opção pelo simplificado, ela não poderá alterar para completa e vice-versa. O restante, ela pode alterar todos os dados, desde que comprovados, até que ela receba uma intimação da Receita. O prazo é 5 anos, porque recebendo a intimação da Receita, ela perde a espontaneidade e não pode mais retificar. E nas próximas semanas, a Receita já começa a fazer a restituição. E a contabilista Keila Crivellaro responde às dúvidas finais de quem ainda não acertou as contas com o Leão. Keila, o que acontece com quem não declarar até amanhã, quarta-feira, que é o prazo final? Quem não declara até o prazo final está sujeito a multa, que pode variar de 1% do imposto devido até 20% do mesmo, sendo que o mínimo é R$ 165,74. Quando a pessoa cai na malha fina, ela já é punida imediatamente ou ela tem a possibilidade de fazer uma correção? Não, ela ainda tem a possibilidade de fazer a correção. A Receita Federal manda uma notificação solicitando que a pessoa justifique a sua declaração e retifique as informações incorretas. De repente a pessoa se assustou com o valor devido de imposto.
Tem alguma coisa que ela pode fazer? Na verdade, ela tem que... sempre é bom conferir os valores, né, que colocou, porque às vezes um valor errado pode fazer com que o valor do imposto aumente também. E lembrar se foi feito algum pagamento para psicólogo, dentista, profissionais liberais, se todos pagamentos com instrução, se está tudo colocado certinho na declaração para poder abater o total do imposto devido. Tem algum tipo de pagamento que as pessoas costumam se esquecer? É comum o pessoal não colocar na declaração? Aluguéis, pagamentos de psicólogos, médicos, dentistas, profissionais liberais, até mesmo os contadores, honorários de advogados. Se a pessoa já enviou a declaração e percebeu que tinha algum erro, quanto tempo ela tem para fazer a retificação? A qualquer momento ela pode estar fazendo a retificação, desde que ela já percebeu o erro, ela já pode estar arrumando. Keila, e quais são os erros mais comuns que os contribuintes cometem? Normalmente é colocar o mesmo dependente em 2 declarações, né, para tentar aproveitar a dedução, colocar valor errado do que está diferente do que está no informe de rendimento, declarar valores que não são reais de profissionais liberais, que aí cruzam as informações também. Se a pessoa tem um imposto devido e não pagou esse imposto, ela pode ser punida? Ela vai ter que fazer o pagamento desse imposto com o valor de multa e juros de mora. O Unesp Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição lá em nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!